Graças, Pai, meu amado e minha amada. Qual deveria ser o temor de todo cristão? Entre muitos, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há um versículo em Juízes sobre Sansão que eu tremo e temo toda vez que leio. Entendo que esse deveria ser o grande medo que todos nós cristãos deveríamos ter na nossa vida. Juízes 16:20 diz: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor havia se retirado dele. Juízes capítulo 15, Sansão captura 300 raposas, amarra a cauda de duas em duas e amarra tochas de fogo e incendeia a plantação dos filisteus. Depois disso, os filisteus vão contra ele e o seu povo o amarra e entrega na mão dos filisteus. O Espírito do Senhor vem sobre ele e com uma queixada de jumento ele mata 1000 filisteus. Depois disso ele vai se deitar com uma prostituta. Os filisteus o cercam e ele se levanta à meia-noite e arranca as portas da cidade sobre os seus ombros e vai embora. E depois disso ele se casa com Dalila. Sansão, durante muito tempo do seu ministério, ele viveu no pecado. Ele fez coisas que não deveria. Ele tocou no corpo do leão lá para comer mel. Ele se casou com mulher estrangeira. Ele se deitou com uma prostituta. Mas ainda assim o Senhor vinha sobre ele e o usava. Muitos estão na igreja e vivem em pecado, mas continuam no seu ministério normalmente. E acham que o fato de Deus ainda assim os usar significa que Deus está aprovando e que eles não serão responsabilizados por isso. Dalila começa a importunar Sansão e durante 3 vezes Sansão conta supostamente o que seria o segredo da sua força. E os filisteus vêm contra ele. E mesmo assim ele se levanta e derrota os filisteus. Até que depois de enganar Dalila 3 vezes, Dalila começa a importuná-lo. E então ele conta o seu segredo, que ele nunca tinha raspado o cabelo. Dalila envolve ele de uma maneira tão tremenda que ela faz ele se adormecer no seu colo e ela convida um homem para raspar o cabelo de Sansão. Então ela grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão se levanta e diz: sairei mais uma vez e prevalecerei contra eles como antes, como já 3 vezes fiz. Mas o texto abre um parênteses e diz: e Sansão disse isso porque não sabia que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Sansão se tornou tão insensível ao pecado, Sansão se tornou tão insensível à presença de Deus que o Espírito Santo não estava mais sobre ele, mas ele não se deu conta disso. E isso é desesperador, porque Sansão se levanta, vai e ele é derrotado pelos filisteus. Ele é capturado, ele tem os olhos furados, ele é levado cativo, porque o segredo, o poder não estava no cabelo, não estava em Sansão, mas estava no Espírito Santo. Precisamos nos lembrar disso, que como Jesus disse para os discípulos em João 15, sem mim nada podemos fazer. Não é na nossa força, no nosso intelecto, na nossa habilidade, na nossa experiência ministerial, no nosso conhecimento, não é na nossa força, mas é no poder do Espírito Santo de Deus que prevalecemos. Se somos usados, se somos um instrumento na mão de Deus, é pela graça dele e pelo poder dele. Sem ele nada podemos, querido. Se o Espírito Santo sair de nós, o que será de nós? Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Jesus disse, depois de termos fazer tudo, considerai os servos inúteis que fizeram apenas o que deveria ser feito. Sansão achou que poderia prevalecer mais uma vez, como já havia feito várias vezes contra os filisteus. Mas não era o braço dele, era o Espírito Santo que vinha sobre ele, e o Espírito Santo foi-se embora. Oh, quantos ministérios, quantas igrejas que o Espírito Santo foi embora e não se perceberam disso. Quantas igrejas que nós olhamos e podemos dizer, Icabode, foi-se a glória do Senhor, o Senhor não está mais lá. Quantos ministérios que continuam pela força humana, pela politicagem humana, pela articulação e pela sabedoria humana, mas não tem mais o poder de Deus. Esse deve ser o nosso temor, perder a presença de Deus, irmãos. Do que nos importa a honra dos homens, ser elogiado pelos homens se o Espírito Santo do Senhor não estiver mais sobre nós? Do que importa ser bem visto e elogiado pelos homens se nós não agradarmos mais a Deus? Gálatas, Paulo diz, procuro eu agradar a Deus ou agradar os homens?
Se procuro agradar os homens, não sou mais servo de Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos quebrantar, nos arrepender e nos examinar. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Paulo diz aos coríntios, vejam se vocês ainda estão na fé, se não é que vocês já caíram da graça. Precisamos ver se ainda estamos na fé, se ainda estamos cheios do poder e da presença de Deus, ou se temos confiado no nosso braço. Deus avisou ao povo de Israel, antes de colocá-los na terra prometida, cuidem, para que depois que vocês entrarem lá, vocês não digam que foi o braço de vocês que fez isso. Ô irmão, quantas vezes temos nos gloriado e temos atribuído a nós ou aos homens aquilo que só Deus pode fazer e que Ele tem feito. Que não nos tornemos insensíveis como Sansão. Que o Espírito Santo não nos deixe e nós não nos apercebamos disso. Que nós não nos demos conta disso. Que possamos clamar mais, orar mais, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se não for no poder da presença e da unção de Deus, então nada vale a pena, irmãos. Nada vale a pena. Então é obra humana, e a obra humana ela cai com o tempo. Ela é desmascarada, ela se desfaz. Aquilo que Deus faz é que permanece para sempre. Que sejamos um instrumento na mão do Deus vivo, usado com poder, com unção, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, e não na nossa força e no nosso braço. Que não venhamos perder o Espírito Santo de Deus e não nos darmos conta disso. Às vezes estamos tão envolvidos na obra, principalmente na nossa obra, naquilo que nós queremos fazer, que não nos damos conta que temos nos afastado de Deus. Assim como uma criança quando vai para a praia e entra no mar e a mãe diz, não sai aqui da frente da barraca. E o mar a vai envolvendo, daqui a pouco vem a mãe desesperada gritando, volta, volta. E quando a gente vê, a gente já se afastou a metros e metros de frente da barraca da nossa mãe. Que não venhamos nos afastar a quilômetros e quilômetros de Deus, sem nos darmos conta disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele reavive em nós a chama do primeiro amor e que venhamos a nos arrepender. Conforme diz a carta de Apocalipse, arrependa-te, pois, de onde caíste. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos encha do seu Espírito Santo, em nome de Jesus.